Olá, irmãos, bom dia. Bom dia, Maranata Produções, está sempre com a gente. Muito bom. E bom dia, Sabrina, Videira Ipatinga. Muito bom. O nosso irmão Roberto Tonello, que está sempre com a gente também. A Zuidete, a Rosimeire, o obreiro Alexandre, que está sempre com a gente também, né? Um abraço para sua família. A Lady Van... Bom, tem uns nomes que ficam trocados, a gente não sabe direito, né, irmãos? Muito bom. Bom dia, pastora amada. Você é a Regina. Bom dia, pastor Marcelo Sato. A Fátima lá de Goiânia, de Videira lá do Bueno. Terra boa, terra quente, né, Fátima? Que não é Fátima, é Carla. Vamos ver... Bom dia. Ai, já passou muita gente aqui. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estou aqui para servir os irmãos hoje, né, para ajudar meu marido. E eu me sinto muito honrada de estar aqui, no lugar dele aqui, fazendo esse momento dessa live. E eu fico muito feliz pela presença dos irmãos aqui, sempre com a gente, né? Sempre com a gente. E esse é muito bom. E eu sei que hoje é um dia que o Senhor fez para nos abençoar. Amém, irmãos? Então vai deixando aí o seu bom dia, vai proclamando aí uma palavra de Deus para alguém que vai ler depois, que vai ouvir essa live. Então não deixe de dar um joinha aí no vídeo, comente e passe o aviãozinho para frente. Se você sentiu falta de alguém aí, chame agora, liga para a pessoa e fala, olha, já começou. Então, nós estamos aqui para compartilhar algo da parte dos céus para os irmãos, amém? E eu quero ver se eu consigo um raciocínio aqui, né? Uns minutinhos de palavra de Deus. E eu quero que você feche os seus olhos então. Se você não puder estar no volante, não fecha. Então, vamos orar. Senhor, nós te pedimos o espírito de sabedoria e de revelação para entender a palavra do Senhor hoje para nós. E nós queremos discernir e praticar essa palavra para ter êxito, para nós sermos exitosos no nome de Jesus, nesse dia de hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto os irmãos vão entrando aí, o Nil sempre está com a gente também, né? A Daniela Vilares, bom dia, bom dia. Wesley Medeiros, bom dia. Muito bom. Eu criei, por isso falei. E eu também, eu criei, por isso eu estou falando aqui. Eu creio na palavra. Estela, bom dia. Bom dia, Estela. Bom dia, Silene. Bom, vamos passando aqui, enquanto vocês vão dando bom dia aí uns para os outros, para mim. Eu quero compartilhar rapidamente aqui para a gente orar. E eu quero trazer para você o livro de Josué. Eu me identifico muito com Josué em alguns momentos. E eu gostaria de compartilhar um pedacinho da parte da vida de Josué, que está lá em Josué 1, está lá no 6, está uma misturinha ali do 1 e o do 6. E vocês conhecem a história, vocês sabem que Deus convoca Josué à liderança, né, no lugar de Moisés. Mas é interessante, no capítulo 1, Deus, o subtítulo do capítulo fala, Deus fala a Josué e anima-o. Então veja, para alguém animar alguém é porque alguém está desanimado, né? E eu fiquei pensando aqui na tarefa que Josué recebeu de Deus, né? De liderar no lugar de Moisés. Meu Deus, eu vou ler o currículo, um pouquinho do currículo aqui de Moisés para você ter uma ideia do que Josué estava fazendo. Então, olha aqui, ó. Nunca se levantou em Israel profeta como Moisés, que viu Deus face a face. Todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos. Esse era um pedacinho do currículo de Moisés, que ele fez ali maravilhas diante de Faraó, diante do povo, né? E tantas pessoas viram os terríveis e grandes feitos de Moisés. E chega lá Josué, um rapazinho novo ali, para assumir o lugar dele. Imagina as pernas bambas, trêmulas, né? E vendo aquele tanto de gente
E Deus fala para ele, dispõe-te agora. Tipo assim, agora é sua vez, meu filho, vai embora. O bastão está na sua mão, vai lá. E aí ele fala, dispõe-te agora. Passa o Jordão com esse povo. Então, um detalhe, o Jordão estava correndo água. Então, já era o primeiro e o segundo desafio. O primeiro desafio era liderar no lugar de Moisés. O segundo, ele já tinha visto milagres de Moisés, ele estava junto. Ele via Moisés tendo intimidade com Deus, ele via Moisés abrindo o Mar Vermelho, ele estava junto o tempo todo. Agora ele fala, passa o Jordão, mas para passar o Jordão, alguma coisa tinha que acontecer no Jordão. E aí ele já começou a tremer. E aí Deus fala para ele, olha, anima, né? Anima, olha aqui para mim, escuta o que eu estou falando. Todo lugar que você pôr o pé nessa terra, eu já liberei, é seu. E tá lá escrito norte, sul, leste, oeste, não vou ler o texto que é muito grande, mas é norte, sul, leste, oeste, tudo é seu. E Deus falou para ele, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Ninguém e todos os dias. Ninguém e todos os dias da sua vida. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Josué nunca seria derrotado por nenhum inimigo. Os inimigos que viessem, ele ia vencer todos eles. Então veja, quando Deus está falando, você está animado, né? Yes, né? Nenhum, ninguém, né? Eu vou derrotar todo mundo. Isso aqui está cheio do Espírito Santo, porque lá no capítulo 34, se não estiver engano, no capítulo 34 de Deuteronômio, no versículo 9, está escrito aqui, ó, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Então Josué já tinha sido ali untado de óleo, né? Ungido e recebido a sabedoria, o espírito de sabedoria. Mas você ter sabedoria, o espírito de sabedoria, e daí você ter um desafio enorme, gigante, levar aquele povo grande, numeroso, para uma terra que Deus tinha prometido no meio do deserto, do nada. E Moisés, eu imagino ali, Josué ali com as bases tremendo, né? Mas Deus anima ele de novo. Ele fala assim, olha Josué, eu sei que você está aí branco, você está aí preocupado, está aí angustiado, né? Mas assim como fui com Moisés, assim serei contigo, né? Anima, ser forte e corajoso. E Deus fala, sob juramento eu prometi a dar essa terra aos seus pais. Então, irmãos, quando Deus fala aqui no versículo 6 para Josué ser forte e corajoso, era dizendo assim, olha, Josué, você tem uma tarefa grande, você tem um desafio enorme pela frente, mas eu estou junto com você, assim como fui com Moisés, eu vou ser com você. Ser forte e corajoso. Ser forte é alguém ser, sim, bruto, né? Corajoso é você ser valente. Então ele fala assim, olha, não olha para você não. Se você olhar para você, você vai se ver fraco. Não olhe para você, senão você vai ver o terror do inimigo lá fora. Então olha para mim. Então seja forte e corajoso, porque eu prometi que ia dar essa terra para os seus pais lá atrás. Então o que eu prometi eu vou cumprir. Mas eu imagino que o diabo é o mesmo, né? Desde lá da eternidade. E ele é o mesmo, foi o mesmo com Josué, deve ter falado no ouvido de Moisés, falou no ouvido de Josué. E aí agora ele fala no nosso ouvido também. Mas eu imagino que o diabo falou assim para o Josué, você não vai conseguir, é gente demais para você liderar. Você já fez algum milagre? São tantos inimigos, são tantas guerras e você é fraco, você não tem experiência, você não vai conseguir não. Essa terra é muito seca, tem muito sol, o povo vai começar a reclamar, blá, 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 que é o que o diabo sempre fala, né?
Mas aí Deus viu a guerra de Josué, Deus viu no semblante de Josué esse terror do diabo. Eu imagino, viu? Não está escrito isso aqui na Bíblia, não. Eu imagino, porque eu conheço o diabo, né? Então eu conheço as obras do diabo, então eu sei qual que é a fala do diabo. Então Deus fala para ele de novo, no versículo 7, pela terceira vez, não, segunda. Tão somente seja forte e muito corajoso. Por que Deus falou isso para Josué de novo, irmãos? Porque o diabo estava aterrorizando a cabeça dele, a mente dele. E ele falou, olha, tão somente, quer dizer, Josué, não dependa da força, da sua força, porque Josué era um homem de guerra, um homem forte. Não dependa da sua força. Seja forte, seja corajoso, seja muito corajoso. Realmente, ele ia encontrar inimigos, ele ia encontrar guerras, ele não é uma guerra de ficção, de um cenário de guerra, não era uma encenação, não, era guerra mesmo, era olho no olho, era espada contra espada, né? Então, Deus falou isso de novo para ele, tão somente seja forte e muito corajoso, porque do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou com você. E Deus falou para ele, tão somente siga, né, corretamente as instruções que Moisés te deu. Se Moisés falou para você, olha, atenta, faça direitinho isso, segue as minhas orientações, porque lá no capítulo 31 de Deuteronômio, o Moisés falou para o povo, olha, não vou mais com vocês, não vou entrar na terra prometida, mas seja forte e corajoso. Depois chamou Moisés e falou para ele, seja forte e corajoso, porque do mesmo jeito que o Senhor me usou, Deus vai te usar. Então veja, Deus já tinha falado para Moisés animar Josué, porque ele sabia que a batalha ia ser grande. E aí Deus fala aqui para ele, se você olhar atentamente para as leis, para as orientações de Moisés, você vai ser bem sucedido. E medite na minha palavra. Irmãos, meditar na palavra é você lembrar daquilo que Deus já falou. O que Deus já te falou? Lembra. Nos momentos de guerra na mente, né, de pressão, de dardos cheios de fogo, inflamado, inferno. Você precisa disso. Josué precisava de ouvir e lembrar e meditar nas palavras da Bíblia, da palavra, da lei. E aí, ele precisava ter, sabe o quê? O tempo dele de solitude, assim como Moisés tinha. Porque do mesmo jeito que Moisés teve experiências poderosas com Deus, Josué tinha a oportunidade de ter também quando ele meditasse na lei de Moisés e seguisse corretamente e não tirasse os olhos da palavra, medita na palavra dia e noite. E aí, se você segue isso, Josué, você vai ter um caminho próspero e você vai ter muito êxito, você vai ter bom êxito. E aí, eu imagino de novo que Josué estava ali desanimado, cabeça baixa, gente reclamando, gente querendo voltar, e gente reclamando de tudo, o sol tá quente, eu precisava de um banheiro só para mim, nossa, cadê? Não tem aqui um Madeira, não tem aqui um McDonald's para comer, né? E aquela reclamação toda, e aí muitas pressões, e eu imagino que Josué desanimou de novo. E aí, no versículo 9, Deus é lindo. No versículo 9, Deus fala, eu não te mandei eu. E eu então imagino que Josué aqui esmoreceu, desanimou, ficou inseguro, ficou com medo, olhou para ele, olhou para as dificuldades, olhou para os gigantes, e Deus fala o que para ele? Eu te mandei, foi eu que te mandei, você está esquecendo? Não te mandei eu? De novo, Deus fala para ele, sê forte e corajoso, não temas, nem fique espantado, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, depois de uma palavra dessa, de que mais Josué precisava? Mais nada. Sabe o que ele precisava? De saber que ele tinha um Deus grande,
um Deus todo-poderoso. E que se ele olhasse realmente para ele, ele ia ser fraco e medroso. Mas foi Deus que mandou ele lá. E no capítulo 6 de Josué, olha o que Deus falou para Josué. Peraí. Cadê? Tô perdida aqui no meu texto. Então, fala da destruição de Jericó. Então, veja o que Deus fala para Josué. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então, veja. Deus já tinha entregado na mão de Josué toda a autoridade. Ele tinha autoridade, ele tinha uma palavra, ele tinha orientação, ele tinha poder de Deus para manifestar os grandes feitos que Deus tinha preparado para ele, desde que ele seguisse as orientações. Então, irmãos, o que eu quero trazer aqui na prática, trazendo aqui para você praticar hoje? Deus te deu tudo. Jesus na cruz morreu para te dar toda a herança. Deus deu a terra como herança para Josué, para levar aquele povo. Tinha inimigo? Tinha. Tinha dificuldade? Tinha. Tinha guerra? Tinha. Tinha muro alto? Tinha. Tinha gigante? Tinha. Tinha arma de verdade? Tinha. Mas o que mais que tinha, além de todas essas dificuldades, essas tragédias, esse inimigo? Tinha Deus presente em todo o tempo, no tempo real. No todo o tempo, ele falou para ele, seja corajoso, porque eu, o Senhor, teu Deus, você lembra? Não é qualquer pessoa não, é eu, o Senhor, teu Deus, estou contigo. Então veja, irmãos, eu não sei qual que é o seu desafio hoje. Se o seu desafio é uma porta de emprego aberta, um dinheiro para receber, um dinheiro para pagar, dificuldade no seu casamento, dificuldade com a sua família, com seus pais, com seu chefe, com a sua liderança na igreja. Talvez o seu desafio é orar e receber de alguém uma cesta básica. Às vezes é um processo que está parado na justiça. Às vezes é você que está querendo casar, que está querendo um cônjuge. Às vezes é você que está orando porque não tem filhos ainda naturais. Qual é o seu desafio? Qual é o seu Jordão? Então eu quero te animar agora a você passar esse Jordão. Então é muito tremendo ver como Deus abriu o rio, né? Os sacerdotes com a arca, quando eles colocaram os pés, né? O rio parou de correr, a água parou de correr e a água, né? Lá na parte de cima foi parando e aí ficou seco e eles atravessaram a seco. Então Deus já entregou nas nossas mãos o inimigo, entregou o rei, os seus valentes. Isso quer dizer o quê? Que Deus já nos deu toda a autoridade para comandar, que todas as nossas dificuldades, sejam elas naturais ou espirituais, Deus já nos deu a palavra. E quando nós liberamos a nossa palavra é a palavra de Deus que nos segue. Então quando nós mandamos sair toda dificuldade, todo enrosco no casamento, você fala, eu não aceito o diabo aqui na minha casa, eu não aceito interferência do inferno aqui na minha vida, com a minha família, ou no meu trabalho, ou na falta do trabalho, ou que seja qualquer coisa. Qual é o seu gigante hoje? Qual é a sua batalha de hoje? Eu quero animar você de dizer que se você olhar para você, realmente você vai se ver fraco e vai se ver medroso. Mas essa não é a sua natureza mais. A sua natureza de fraqueza e de medo, ela já ficou lá na cruz. Porque Jesus já venceu o diabo e tirou você da escravidão do medo. Né? Você não precisa mais ter medo de nada. Então, por isso que Deus olhou para Josué e falou, seja forte e corajoso. Porque o diabo estava mostrando para ele que ele era fraco e medroso. Então hoje a sua dificuldade, o seu desafio, o seu Jordão, você se vê fraco e medroso ou você se vê forte e corajoso para enfrentar isso? Porque você não está só, você tem um Deus grande. Ontem eu falei no discipulado, você tem um Deus grandão e poderosão que vai fazer com que
seu caminho seja liberado, seu caminho seja exitoso e você tenha a prosperidade na sua vida. Então Deus já te deu tudo na sua mão, por onde você pisar, por onde você pôr a mão, onde você proclamar. Então não tem nada mais a ver com Deus, tem a ver com a gente. Deus já nos deu na nossa mão o rei e os seus valentes. Deus já te deu o rei e os seus valentes. Então o que mais que você precisa, irmão? Do que você precisa hoje? Então Deus já deu tudo. Onde você pisar é seu, ninguém vai te resistir. Eu estou com você, não temas, seja corajoso, não fique espantado e nem com medo de qualquer coisa. Essa pandemia aí, às vezes, quando a gente olha para ela, a gente realmente assusta. Mas Deus não mandou olhar para ela, Deus mandou olhar para Jesus, nós precisamos olhar para Jesus. Então, irmão querido, olhe para Jesus. Não olhe para as muralhas, não olhe para os gigantes, não olhe para as fortalezas, não olhe para as palavras mentirosas, não olhe para as dificuldades, não olhe para você, não olhe para o seu cônjuge, não olhe para os seus pais, não olhe para o seu líder, não olhe. Tão somente seja corajoso, seja forte, seja valente. Olhe para Jesus, Ele já te deu na sua mão o rei e os seus valentes. Então isso quer dizer o quê? Que agora depende de você, vai na sua força, vai na sua força. Então, lá na frente, né, no capítulo 6, né, que é a destruição de Jericó, depois fala, eia, subamos e conquistamos a terra. Então, eia, subamos e conquistamos tudo aquilo que Deus já nos deu como herança, amém? A herança é sua, Deus já te deu nas suas mãos, vai nessa força. Vai na sua coragem, nessa coragem aí, porque o Deus Todo-Poderoso está com você o tempo todo. Então veja, Deus falou para Josué 3 vezes, seja forte e corajoso. Por que Deus falou isso? Porque Deus já sabia que ele ia enfrentar muitas dificuldades, mas que não era para ele olhar para as dificuldades, que a batalha já estava vencida. Ele já falou, você é vitorioso, você é vencedor, Josué. Eu já te dei tudo isso, é só você ir lá e tomar. Toma lá da mão do inimigo. Irmãos, o que o inimigo está te tomando? Não deixa. Deus já te deu como herança. Amém? Lute e vença, porque Deus é contigo. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você hoje. Então não tenha medo, não olhe para a circunstância, porque você é forte e corajoso, porque você tem uma natureza de um Deus forte e de um Deus corajoso. A natureza de fraqueza e de medo já ficou para trás. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Essa ameaça do diabo, ela não serve para você. Então, olhe para Jesus, seja corajoso, seja forte, tome posse de toda a herança que o Senhor tem para você. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã agora. Senhor, eu quero declarar que essa palavra seja com os meus irmãos, que eles estejam atentos a meditar na palavra que o Senhor já disse, que o Senhor já ia dar como possessão a terra prometida. Senhor, hoje a nossa terra prometida é toda a herança que o Senhor já nos deu na cruz em Jesus. E que os meus irmãos tomem posse de todas elas. Que nenhuma unha fique nas mãos do inferno, mas que eles sejam vitoriosos, vencedores, como nasceram para ser, porque eles representam um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus invicto nas batalhas, que o Senhor nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, e nós, seus filhos, somos representantes. Por isso, nós não temos fraqueza e nem medo, porque nós servimos um Deus poderoso, um Deus forte. Por isso, nós também somos fortes e somos poderosos em obras. E eu quero liberar essa palavra com unção do Senhor na vida dos meus irmãos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero orar então eu não vou lembrar agora a sequência, mas eu quero orar pelos irmãos que estão enfermos, né? Nós temos o nosso irmão Vilmar, lá de Goiânia, que está numa situação muito crítica, né, por conta do Covid. E muitos irmãos, né, que têm pedido oração, que eu tenho acompanhado nas lives, tantos nomes de irmãos doentes, né, muitos com corona,
muitos com doenças, outras, mas eu quero dizer que a saúde é nossa por direito, porque a doença ela é ilegal, porque Jesus já levou no corpo dele essas enfermidades, essas tribulações. E eu quero orar agora por cada um, vai colocando o nome aí, Deus sabe quem são, né? E eu quero apresentar diante do Senhor. Senhor, eu quero diante do Senhor apresentar cada um dos seus filhos que estão acometidos, ou seja de Covid, ou seja de qualquer outra enfermidade. Seja Covid ou seja qualquer outra, são ilegais no corpo dos seus filhos, porque a herança é a saúde do Senhor, porque Jesus já conquistou na cruz toda a saúde, todo ânimo, todo vigor. Por isso eu declaro aniquilada, amaldiçoada, retroceda no nome de Jesus. Eu quero declarar, você que está aí internado, você que está em casa, eu quero declarar agora o poder do Senhor na sua vida. Receba agora o toque de virtude do Senhor, assim como aquelas pessoas que no passado foram curadas porque creram. Eu quero declarar, Senhor, uma fé ativa na vida dos meus irmãos, para tomarem das mãos do diabo aquilo que é do Senhor, que o Senhor já deu para eles, a herança da saúde. Por isso eu declaro, levanta agora, anda, no nome de Jesus, seja tocado pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Eu libero o poder da cura agora, a restauração completa, que nenhum fique com nenhuma sequela. No nome de Jesus, declara agora a saúde perfeita, um ânimo perfeito, um vigor perfeito, para que esses médicos, Senhor, sejam assustados de ver tanta glória do Senhor, de ver tantos milagres, de tantas maravilhas, no nome de Jesus. Senhor, eu também quero declarar a graça, o fluir do Senhor na vida de cada equipe médica, desde aquele que está lá na porta até aquele que vai fazer cirurgias. Senhor, usa as mãos dele com poder e grande glória, no nome de Jesus, que quando eles tocarem nos seus filhos, eles sentirão o poder de Deus saindo deles. Eu quero declarar poder de Deus no nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Receba aí o fogo do Senhor para consumir esse vírus maldito e qualquer doença que venha cometer, que venha trazer dor, sofrimento em você. Amém? Tome posse em você e é essa pessoa que você está representando, em nome de Jesus. E eu quero orar agora, declarando agora a resposta do Senhor para as necessidades, né? Sejam elas naturais, espirituais, emocionais, né? Eu quero orar por você agora, amém? Senhor, eu quero declarar, Senhor, que todas as necessidades, Senhor, essas necessidades não têm, Senhor, lugar, essa falta não tem lugar na vida dos nossos irmãos, porque a sua despensa está aberta. E eu, como dispenseiro do reino, eu quero declarar, Senhor, tanto necessidades naturais, Senhor, emocionais e espirituais, sejam agora sobre a vida de cada um. Senhor, daqueles que precisam de um emprego, precisam de uma cesta básica, precisam de um remédio, precisam de um dinheiro, Senhor, precisa de um processo, Senhor, que está lá preso, Senhor, que precisa de uma resposta. Senhor, em nome de Jesus, que venha essa resposta agora, que ela venha como um raio, no nome de Jesus, abrindo todas as portas, no nome de Jesus, para que os seus filhos possam tomar posse, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, no nome de Jesus. Senhor, que eles sejam vitoriosos nesse dia, porque o Senhor já deu para eles, que eles sejam exitosos onde pisar, Senhor, onde eles colocar as mãos, que sejam deles, porque é uma promessa do Senhor. Deus, eu quero liberar todo medo, todo pavor, toda incerteza, Senhor, toda tribulação, toda tristeza, Senhor, no coração de alguém que está com a alma, Senhor, desanimada, uma alma, Senhor, sem vida. Senhor, vem agora o teu sopro de vida, em nome de Jesus. Que toda depressão saia no nome de Jesus. Que todo medo, todo pavor, todo terror, solta agora essa vida, em nome de Jesus. Eu declaro a coragem, eu declaro a força, a fé, fluindo
do Senhor no coração, na alma dessas pessoas. Em nome de Jesus, que toda tristeza vá embora, que toda aflição vá embora. Venha paz, venha alegria, venha o ânimo, venha a coragem, venha, Senhor, a fé. No nome de Jesus, invade o coração dessas pessoas agora, no nome de Jesus. Senhor, eu quero chamar também a existência, Senhor, de suprimento na vida dos nossos irmãos que precisam de poder, de uma palavra, Senhor, precisa de uma fé nova, de uma unção nova, Senhor, uma capacidade nova, uma habilidade nova, Senhor, do espírito ousado. Dê a eles agora no nome de Jesus. Eu quero declarar que todos estão munidos do espírito de sabedoria, como Josué estava. A Bíblia diz que Josué estava cheio da sabedoria do Senhor. E eu quero declarar a sabedoria do Senhor no coração dos seus filhos, que precisa de um dom, precisa de fluir num dom. Ó Deus, em nome de Jesus, dê a eles, Senhor, a ousadia, a coragem, para usar, Senhor, esses dons. E eu declaro a manifestação do Senhor na sua vida hoje, seja ela de qualquer necessidade. Em nome de Jesus eu declaro as portas, as janelas abertas e que caia sobre você e sua família a abundância de toda a herança que o Senhor já te deu. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Eu quero orar agora, para alguém que de repente fala: ai, pastora, eu nunca tive uma experiência com esse Deus grandão, com esse Deus fortão, porque eu me sinto tão enfraquecido, tão medroso, tão acuado aqui na minha casa, eu não tenho coragem de sair. Irmãos, tem gente que desde o ano passado não sai de casa. Isso é uma fortaleza do inferno. Deus não nos criou para estar presos. É lógico que nós precisamos estar cuidadosos, zelosos por nossa saúde, pela saúde dos nossos, mas isso não impede de nós termos a liberdade de sair, de voltar. O diabo está aterrorizando as pessoas, não aceite isso. Deus já nos deu a liberdade de ir e vir, porque Ele já nos deu a autoridade. Aonde nós vamos, o Senhor vai abrindo portas, vai abrindo caminhos. Então eu quero declarar na sua vida, que você vai ser liberto desse medo. Seja liberto. Então eu quero orar por você. E se você nunca teve uma experiência assim, como Moisés teve, de ver Deus face a face, de ver Josué ali conhecendo a Deus, de falar: eu não sinto a presença de Deus, eu não ouço Deus, eu quero isso, então eu quero fazer essa oração com você. Amém? E você repita, eu vou orar mais devagar e você vai repetindo, amém? Você vai orar exatamente como eu estou orando. Você vai falar assim: Deus, eu creio e declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida a partir de agora. Eu confesso que Jesus morreu na cruz, no meu lugar, morreu a morte que era minha, para que eu vivesse a vida dele. E eu não sou mais escravo do diabo, porque Jesus me libertou. E eu declaro que eu hoje sou filho, sou filha bendita do Senhor, abençoado e próspero. E eu declaro que os meus pecados estão perdoados e não há nenhuma condenação contra a minha vida. E hoje vou viver desfrutando do Senhor e também na eternidade afora. Obrigada, Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que quando pessoas oram essa oração, os céus ficam em festa. Sabe por quê? A Bíblia fala que um pecador se arrependeu e voltou para a casa do Pai. Então quer dizer que você voltou para a casa do seu Pai agora. E você é um filho amado, vencedor, com toda a herança sua de cruz. Amém? E eu quero orar por você. Senhor, que o teu Espírito Santo venha agora como um raio, habitando, amalgamando o espírito dessas pessoas a Ele. E eu quero declarar o poder de Deus, a unção do Senhor, Senhor, para que eles possam viver
e desfrutar de toda a herança da cruz. Eu quero declarar o poder de Deus na vida deles. Senhor, que eles sejam supridos, que eles tenham as experiências do Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, que eles possam proclamar e testemunhar a grandeza do Senhor na sua vida para os seus amigos, para a sua parentela, e que eles possam também ganhar outros para Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, irmãos? Eu quero orar agora e declarar frustrada, aniquilada essa pandemia que tem aterrorizado, né, que tem paralisado muitas famílias, que tem destruído muitos lares, que tem fechado pessoas dentro de casa, crianças, né, que são abusadas, crianças que são maltratadas dentro de casa. Então hoje nós temos isso, nós não vamos aceitar, porque Deus deu ali a vitória para Josué em Jericó. E do mesmo jeito, irmãos, nós vamos orar. E essa pandemia vai acabar, ela vai ceder, e esse vírus vai morrer, e nós vamos ter vitória, e nós vamos ter liberdade, amém? Então, Senhor, nós como igreja, nós declaramos em uma única voz, em um brado só, que o diabo retroceda. Senhor, que esse vírus maldito que veio para paralisar o nosso mundo, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, para roubar, Senhor, as finanças, Senhor, de cada um, eu declaro, a Deus, aniquilado. Eu declaro, Senhor, amaldiçoado. Eu declaro morto. Perca a força agora, retroceda em nome de Jesus, porque o Senhor já nos deu o rei e os seus valentes. O Senhor já entregou nas nossas mãos com autoridade para vencer e pisar na cabeça do diabo. E nós pisamos agora na cabeça do diabo e nós desfazemos todo o mal, toda obra maldita, Senhor, sobre a nossa terra. Seja aniquilado agora no nome de Jesus. Nós declaramos que nós somos vencedores, que nós somos exitosos em nome de Jesus. E a nossa cidade, o nosso país é curado, porque o Senhor está conosco. E nós declaramos a vida, a vida. Vem a vida do Senhor, vem a saúde do Senhor, vem a coragem do Senhor. Venha, Senhor, a fé, Senhor, no coração de cada um dos seus filhos. E nós declaramos a saúde perfeita de cada um. Nós declaramos derrotado essa arma contra nós, no nome de Jesus, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é grande e poderoso em batalhas, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Eu quero declarar que todo pavor, né, ele é jogado fora, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo ele vem por um caminho e volta por 7. Isso quer dizer que quando nós temos a autoridade do Senhor, quando o inimigo vem e nós liberamos uma palavra de Deus, nós despedaçamos esse inimigo, que ele sai esparramado para todas as bandas. Então, que você hoje, dentro do seu desafio, atravesse o Jordão, conquiste, pise na terra que o Senhor te deu, porque toda herança é sua, amém? Porque você não é fraco, você não é medroso, porque você representa um Deus forte e um Deus corajoso. Então vai nessa força como Josué foi, vença os seus inimigos, guerreie, vença as suas batalhas, pise e conquiste na terra que o Senhor te deu, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte, que brada e a terra treme, está com você. Então você não precisa de mais nada, Ele já te entregou o rei e os valentes nas suas mãos. Toda herança é sua. Ninguém vai te resistir, porque Deus está com você. Então, você é imparável nas suas obras e você nunca será vencido. Essa é uma promessa do Senhor para você hoje. Amém? Que você tenha um dia aí de prosperidade e bom êxito, porque você é um filho corajoso, cheio de fé e cheio de ânimo. Deus te mandou ir, não tenha medo, vá. Deus te mandou ir. Se você ficar assim, fala, Deus vai perguntar para você, não foi eu que te mandei? Seja forte e corajoso. Então, quando o diabo estiver falando coisa na sua cabeça, te amedrontando, lembra para ele a palavra que Deus te deu, que você é herdeiro da terra prometida e de todas as
as coisas que nós vamos viver aqui nessa terra ainda, né? Desfrutar disso e depois lá no céu, sem limites de tempo, de nada. Amém? Que você seja aí exitoso e próspero naquilo que você fizer hoje. Amém? Que Deus continue aí te cercando de todos os lados, no nome de Jesus. Então, amanhã nós estamos aqui de volta para te abençoar mais um pouquinho. Um grande abraço então para vocês.